Olá, seja bem-vindo a mais uma aula desse curso sobre chakras e hoje nós vamos falar do chakra cardíaco ou Anahata. Hoje nós vamos falar do nosso quarto chakra, o chakra cardíaco Anahata, que fica localizado na região do nosso coração. Aliás, o nome do espaço Yan é justamente o som do quarto chakra, né? O Yan é o Bija Mantra desse chakra. E ele rege o coração, o timo, a circulação sanguínea, os braços, as mãos, os pulmões, e o elemento dele é o ar. É interessante nós pensarmos nessa questão dele reger os braços e as mãos, porque esse chakra ele trabalha com as questões do amor universal, do amor incondicional e também da cura. Então ele trabalha com as cores verde, as cores rosa, e quando você é, por exemplo, um reikiano, quando você faz a aplicação de reiki, você utiliza os seus chakras secundários da palma da mão para transmitir energia. Mas primeiro essa energia vai passar pelo seu chakra do coração e fluir pelos seus braços, saindo pelas suas mãos. Por isso, essa relação entre o coração e os braços. Olha que lindo que é isso, né? Normalmente, esse chakra é associado ao espiritual, à expansão, à leveza. Aqui, nós podemos fazer uma visualização para nós percebermos a diferença dos elementos. Imagina que você acende um incenso. Eu adoro incenso. Então, a força do fogo acende o incenso e é o ar que vai dispersar e preencher o ambiente de uma forma suave, de uma forma sutil. Então, quando nós vimos no vídeo passado o fogo do nosso chakra, do terceiro chakra, do plexo solar, que eu falei que ele destrói a forma, é esse fogo que acendeu o incenso, mas é o sutil do ar que dispersa o aroma pelo ambiente. O Anahata é o centro do sistema energético humano. Você sabia, aliás, que o centro endócrino do quarto chakra é o nosso coração e ele gera 5.000 vezes mais energia magnética do que o nosso cérebro? Imagine o que é isso. E é dessa mesma maneira que o nosso coração bombeia o sangue por todo o nosso corpo. O chakra cardíaco movimenta o amor por nosso corpo. Mas não é aquele amor apaixonado do segundo chakra. Aqui nós estamos falando de um estado de ser, que não depende da presença do objeto de afeto. Esse chakra nos lembra que nossa natureza verdadeira é o amor, a compaixão, a generosidade. É o amor que não impõe condições para amar. Não é o amor que vai dizer assim, eu te amo se você fizer isso ou aquilo para mim. Então, ele não impõe essas condições. Ele também pode surgir quando nós sentimos que nada nos falta. Essa é uma questão que eu acho muito interessante da gente explorar, porque quando nós sentimos aquele vazio que faz com que a gente busque sempre mais, procure sempre mais, existe essa sensação de falta. Por mais que você tenha, parece que você não consegue fechar aquele buraquinho ali que está pedindo mais coisas. E quando o seu chakra cardíaco está equilibrado, essa sensação desaparece. Você não precisa de mais nada externo para te suprir. O que traz uma calma e paz profunda, porque supre aquele vazio existencial que faz com que você queira mais e mais e mais, mas sem sentir completude. E é esse chakra que permite uma cura profunda. Como eu disse no início, ele é o chakra do amor e da cura. Quando nós percebemos que estamos todos conectados, que não há separação. O que afeta o outro, afeta a mim também. O que eu desejo para o outro, eu estou atraindo para mim. Nessa jornada pelos nossos chakras, nós podemos observar que a ativação dos centros energéticos é uma questão de consciência. Como eu sempre digo, é de dentro para fora. Os nossos chakras inferiores influenciaram e criaram a consciência de que somos, de quem nós somos, e nós aprendemos com os nossos instintos, as emoções, com os nossos erros, assumindo a responsabilidade pelo que ocorre e promovendo a ação. Então nós estávamos falando aqui dos 3 chakras inferiores. Inferiores somente por conta da localização deles, ok? Como eu sempre digo, todos são importantes.
E esse caminho de aprendizado vai se tornando cada vez mais complexo. O chakra cardíaco nos convida a aceitar que estamos todos unidos. A simples aceitação desse fato promoveria mudanças significativas na sociedade. Seria um salto evolutivo, porque se nós estamos todos conectados, eu não vou aceitar que você tenha uma condição inferior. Eu não vou aceitar que você não seja tratado com dignidade. Porque se você não for tratado com dignidade, isso afeta você, mas afeta a mim também. Quando há um desequilíbrio no chakra, por exemplo, um apego demasiado, muito ciúme, julgamento excessivo, há uma redução no fluxo de energia. Mais uma vez, nós podemos ver como eles estão conectados, como todos os centros energéticos estão conectados. Porque quando nós não confiamos em nós não conseguimos expressar a nossa natureza. Não desenvolvemos a nossa confiança. Aspectos relacionados ao terceiro chakra. Nós não vamos ter coragem para nos expressar sem medo, sem temer uma rejeição. Jamais você vai chegar para aquela pessoa e falar, eu te amo. Se você tiver medo da rejeição, você vai ficar quietinho. Olha como é um processo evolutivo. Como você pode perceber nessa série de vídeos, os 3 primeiros centros energéticos estão relacionados com os aspectos de sobrevivência da nossa natureza mais instintiva, da nossa humanidade. O 4º chakra lida com emoções e sentimentos mais sutis, mais elevados, como gratidão, integridade, generosidade, inspiração, a sensação de pertencimento. Quando ele está equilibrado, nós nos preocupamos com o bem-estar do outro. Nós sentimos um impulso de cooperar e não de competir. Lembra que nós vimos no vídeo anterior sobre o plexo solar que quando ele está em desequilíbrio você pode ter uma competitividade acirrada? Então, o 4º chakra já pede que exista a cooperação. Quando temos força para superar as adversidades, superar os limites, escolhendo crescer, nós nos sentimos mais capazes. Aumentamos essa autoestima e quando estamos de bem conosco, sentimos amor por nós mesmos e pelos outros. Dessa forma, a energia flui mais livremente rumo ao 5º chakra, o laríngeo, que está associado à manifestação do amor. Nós podemos perceber que nós somos capazes de sentir no 4º chakra o que nós podemos expressar no 5º chakra. No próximo vídeo nós vamos ver isso com mais detalhes. Expressar a nossa verdade. Mas isso é tema do outro vídeo. A gente chega lá. Para encerrar esse vídeo sobre o chakra cardíaco, eu preciso reforçar a cura promovida pelo 4º chakra. Principalmente quando você trabalha com uma técnica energética, como eu disse, como o Reiki. Não somente a cura que o próprio amor propicia na sua vida, mas também a cura física, através da restauração do equilíbrio do nosso corpo. A ativação do 4º chakra traz o desejo de curar, porque nós entendemos que estamos conectados e a dor do outro é a minha. E é muito comum nós buscarmos o aprendizado justamente de técnicas energéticas, técnicas de cura, buscarmos mais espiritualidade em nossa vida quando nós estamos abrindo esse 4º chakra. É muito comum que uma pessoa se interesse pelo Reiki, por exemplo, ou por qualquer outra técnica de cura energética. Eu falo sempre do Reiki porque geralmente ele é uma porta de entrada, é a técnica inicial, mas poderiam ser outras aqui. Aqui nós vamos esbarrar no que eu considero que seja o maior desafio da abertura do 4º chakra. 2 tópicos que talvez sejam os mais desafiadores para o nosso crescimento: o perdão e o não julgamento. Você consegue perdoar o seu passado? Você consegue perdoar quem te causou dor? Você consegue se perdoar? Você consegue controlar o seu julgamento? Consegue dobrar a língua, como dizia minha mãe, e não falar mal dos outros, não fazer fofoca? Esse processo exige atenção plena, porque é muito fácil nós começarmos o nosso diálogo interno e fazermos críticas muito rapidamente, sem nem mesmo nós termos o contexto.
Então eu vou encerrar esse vídeo com um texto da Barbara Brennan, que na minha opinião ilustra muito bem a evolução consciencial em relação ao julgamento, que é uma questão bem delicada. Ela dá exemplo de uma situação em que uma criança nasce com uma doença grave. E se esse fato for interpretado do ponto de vista da separação, nós vamos olhar e dizer, pobre vítima. Se for interpretado pela visão da autorresponsabilidade, nós diremos, foi ela mesma quem criou isso, portanto, a culpa é dela. Já para uma visão holística, nós podemos dizer, que lição difícil que essa alma tão corajosa e a família dela escolheram para aprender com essa realidade maior. O que eu posso fazer para ajudá-los? Como posso ajudá-los a se lembrarem de quem eles são? Quem aborda a vida dessa maneira não encontra contradições entre a responsabilidade e o amor, mas encontra uma grande diferença entre responsabilidade e censura. Fala a verdade. Esse texto é algo para pensar a respeito, não é? Eu lembro de uma amiga muito querida que passou por uma situação exatamente como essa. Ela e a família, um desafio muito grande em relação a um filho. E eu vejo isso. Isso foi um dos pontos que me motivou a estudar cada vez mais as técnicas energéticas para que pudesse oferecer algum tipo de conforto, algum tipo de ajuda. Então, essa mudança do nosso olhar é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E como nós estamos todos conectados, como eu disse várias vezes nesse vídeo, o seu crescimento ajuda o crescimento do próximo. E a única coisa que você pode fazer é se modificar. Você não vai conseguir mudar a outra pessoa, mas você pode modificar a você mesmo e aí você acaba servindo de exemplo. Essa é uma visão muito bonita. O quarto chakra pede justamente que a gente tenha essa ternura, esse olhar para o todo. Essa visão está totalmente associada com o que a doutora Sue Morter, que eu já falei em um podcast, que fala sobre os acordos que nós fazemos. Se você não viu, dá uma olhada lá no site, eu vou tentar lembrar de deixar o link aqui também, que ela chama de conversa de ponto de ônibus, que nada mais é do que os acordos que nós fazemos de aprendizado para essa vida. Então, resumidamente, ela diz que nós, em algum momento, combinamos as experiências que nós queremos viver aqui na Terra, para nos fortalecer. Ouve esse podcast, ele é muito interessante. Se esse assunto é novo, eu vou deixar o link aqui para você poder dar uma olhada. Eu acredito que quando nós aprendemos a mudar o nosso julgamento em relação às situações que nos acontecem, nós conseguimos silenciar esse julgamento, nós conseguimos expandir a energia desse chakra cardíaco e nós criamos essa união com o todo, com a centelha divina que já está dentro de nós. E é essa mudança de postura, de como nós escolhemos olhar para as situações, que vai despertar esse caminho. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, vou pedir que você dê um like, que compartilhe. Como eu disse, o canal é pequenininho, é novinho, está crescendo e eu preciso da sua ajuda para conseguir alcançar mais pessoas. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo, em que nós vamos falar sobre o chakra laríngeo.